Bem, gente, boa noite, então, oficialmente, né? Hoje é um dia muito especial, né, para o curso de fisioterapia, por um evento aqui organizado, né, pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. Então, em nome da reitoria da Unify, né, eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui hoje no curso de fisioterapia, né, com a presença da professora doutora Josi de Santana, que é uma referência dentro da fisioterapia. Então, que eu agradeço muito aí a sua presença, a sua participação, né, de ter arrumado um espaço aí na sua agenda para estar conosco. A gente tem feito, né, desde o ano passado, um projeto para apresentar a pesquisa científica para todos os nossos alunos de graduação. E a gente tem feito esses webinars individualmente, né, com pessoas que são cientistas bem-sucedidos, né, na sua área de atuação, que não deixaram, né, no nosso caso, de fazer fisioterapia, mas fazendo fisioterapia com ciência, com evidência, e a gente quer oferecer para vocês todos essa oportunidade, né? Nós temos programas de iniciação científica dentro da instituição, né, que são programas com bolsa, voltado para os alunos de graduação, né, que a gente possa desenvolver pesquisas dentro do curso, mais sobre alguma área, né, e vai abrir possibilidade, né, de outros campos de atuação dentro da fisioterapia. Nós temos feitos aí, né, alguns podcasts sobre a iniciação científica, que semanalmente a gente tem enviado para que vocês possam entender, né, o que é a iniciação científica, quais são os passos, como é que a gente faz, onde estão os editais, quais são as linhas de pesquisa dos professores, né. Eu tenho visto, né, em sala de aula, o interesse muitos de vocês, mas alguns sem saber aonde procurar, como fazer, como é que funciona, né? Então, esse evento de hoje é para mostrar para vocês e para despertar, né, o interesse da pesquisa científica e para mostrar como é importante a gente pensar nisso já logo na graduação, né? Porque não é só uma opção, quero trabalhar com isso ou com aquilo, né? Na verdade, é uma maneira de fazer a fisioterapia, né? Então, a gente fala, né, que fazer fisioterapia baseada em evidência é transformar a fisioterapia, né? É pensar na fisioterapia aí com uma maior qualidade naquilo que a gente executa aí para os nossos pacientes, né? Então, para nós, hoje é uma noite muito feliz, né? Eu agradeço a Vanessa aí pelo espaço dentro do curso, né? Nós paramos a aula hoje, nesse horário, para que professores e alunos pudessem estar conosco. Temos vários alunos, né? Lá da Universidade, Sergipe, estão aqui conosco, né? Para que a gente possa dividir e também entender que a gente não faz nada sozinho, né? Que a gente vai fazendo parcerias e que essas parcerias vão fazendo com que a gente fique cada vez mais forte, que a gente consiga entregar uma fisioterapia cada vez de maior qualidade. Então, muito obrigada. Vou passar a palavra aí para a Vanessa, que vai apresentar aí a nossa palestrante de hoje. Boa noite a todos, né? Boa noite aos alunos da Unify, aos alunos da Universidade Federal de Sergipe. Gostaria primeiro, né, antes de apresentar a professora Josimari, de agradecer, né, a oportunidade do curso de fisioterapia, aqui ouvindo um pouquinho, né, sobre ciência hoje, né, e agradecer a professora Laura, né, que frente à Propec, né, a Pró-Reitoria de Pesquisa, trouxe, né, a Josi aí essa oportunidade da gente estar ouvindo um pouquinho uma pessoa de referência na fisioterapia, né? Eu mesmo estava ansiosa por, né, assistir essa palestra, estar aqui, que eu sou grande admiradora do seu trabalho, né, da sua pesquisa aí, tenho acompanhado nos últimos anos, e aí, muito obrigada por estar conosco, né? A professora Josimari de Santana é bolsista de produtividade do CNPq, desde 2009, é professora da Universidade Federal de Sergipe, né? Ela fez mestrado e doutorado em Ciências da Reabilitação pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, pós-doutorado em Neurobiologia, né, no Laboratório de Neurobiologia da Dor, e IOA,
e coordena o laboratório de pesquisa em neurociências e lidera o grupo de pesquisa em dor e motricidade do CNPq. Né? É presidente do Comitê de Pós-Graduação de Saúde e comissão de PIBIC. E é membro da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, tá? Então, assim, a gente podia ficar aqui a noite toda, porque tem o currículo, né, e aí que a gente admira e se orgulha, né? Então, antes de tudo, a Josi é um grande orgulho dentro da fisioterapia, né? Então, a gente se orgulha e se espelha muito no trabalho que ela vem fazendo. Boa noite, muito obrigada por estar aqui. Boa noite a todas e a todos, sejam todos bem-vindos aí aos nossos minutos aí de convívio, que bom ter essa oportunidade de falar para pessoas que talvez a gente viveria, morreria e não encontraria, né? Então, que a gente faça ou aprenda a fazer sempre o melhor uso dessa ferramenta que hoje está posta, né, aí na nossa cara para a gente usar e usar da melhor forma. Que bom estar com vocês. Fiquei muito feliz com o convite da Vanessa e da Laura, né? Laura, a gente já tem conversado bastante, tem feito alguns eventos juntas também, e então eu fico muito grata, né? Porque às vezes a gente é chamado, e normalmente eu tenho feito principalmente esse tipo de participação em grupos mais próximos, né? E ultimamente eu tenho falado muito sobre dor, sobre neurociência da dor, sobre avaliação da dor, sobre o tratamento da dor, e que bom ter essa oportunidade para falar sobre um pouquinho do nosso universo também. É muito comum as pessoas pensarem, né, que quando a gente... são 12 anos que eu estou dedicada também e trabalhando vinculada a programas de pós-graduação, então as meninas que estão aqui do mestrado, elas podem me auxiliar quantas defesas já foram, eu sempre esqueço, mas sei lá, já foram mais de 30 defesas de mestrado e doutorado, e aí é uma tendência natural de as pessoas, né, os orientadores, se dedicarem muito focadamente nessas pessoas de nível a priori, né, popularmente dito, como mais superiores. E vira e volta eu costumo dizer que eu tenho, às vezes, alunos de iniciação científica, não às vezes, mas muitas vezes, tão bons ou melhores quanto alguns alunos de mestrado e ou doutorado. Então, acho que até pedir a Laura a licença de dizer, posso falar para os alunos daqui da universidade, né, que eles podem entrar lá na sala para assistir? Ela disse, claro, com certeza, acolheu, porque é um mimo, né, que a gente pode dar para esses alunos, nos quais a gente acredita. Acredito muito no potencial dos alunos de graduação, nos nossos alunos aqui da universidade. A gente consegue observar várias pessoas vocacionadas e que se destacam muito, né? Então, a gente precisa não perder o brilho nos olhos, o encantamento de continuar formando, bem formando esses alunos de graduação, pensando em todas as oportunidades em que a gente possa iniciar esses alunos, né? E hoje o foco vai ser na iniciação científica, né, na iniciação a pesquisa. A Ivone colocou aqui, minha gente, 46 defesas. Então, a gente formou aí 46 mestres e doutores, eu nem me lembrava mais, acho que eu parei lá nos 38, Ivone. Tá? E aí os meninos as meninas, principalmente, acho que tá tudo mulher aqui, né, da pós-graduação, tem Isaac ali, do centro acadêmico, que eu estou vendo, já participou aqui no chat, e sabe o zelo que a gente também tem com esses alunos de iniciação científica, não só de iniciá-los, mas também de direcioná-los e de promover outros novos né, outras novas formas de iniciar. Então, vou aqui projetando a minha tela, enquanto eu agradeço mesmo pela oportunidade de estar aqui com vocês, né, falando um pouquinho dessa nossa prática também, né? Eu queria reforçar, como a Laura colocou, sobre o fato de, às vezes as pessoas pensam que o cientista ou pesquisador, até tem uma dicotomia aí entre o que é ser pesquisador, o que é ser cientista, né? Mas botam tudo no mesmo balaio de gato e acham que é a mesma coisa, a sociedade como um todo, inclusive vários acadêmicos, né? E a gente tem muito orgulho de fazer pesquisa, de ser cientista e de não abandonar em momento nenhum a fisioterapia, seja na assistência, ou seja, para trazer, através da assistência, daquilo que a gente está vendo na nossa prática clínica hoje, para trazer realmente como perguntas de pesquisa com maior chance de translacionar. Lá na frente a gente fala melhor sobre isso.
Então, agradeço muito a Vanessa, agradeço a Laura, e me sinto bastante honrada de estar nessa sala ciceroneada aí por duas mulheres, numa profissão que é tão predominantemente feminina, mas que à frente de cargos e funções, a gente tem tantos colegas homens, né, e a gente precisa pensar sobre isso também, e até agora em público parabenizar a Laura, né, por estar num cargo também de pró-reitoria. Mulher na pró-reitoria, né, a alto escalão das universidades, a gente realmente precisa contemplar e celebrar. Além do árduo trabalho, né, Laura? Que fácil não é. Então, parabéns a vocês, Vanessa e Sem Laura. dúvida. Mas vale a pena, né? A chance da gente Vale. ter diferença ali, né? Vale sim. Então, vamos lá iniciar, né? O título sugerido foi Iniciação à Pesquisa em Fisioterapia. Declaro, obviamente, que eu não tenho nenhum conflito de interesse, e aproveito aqui para apresentar, né, uma forma de comunicação nesse mundo hoje tão midiático, né? Uma forma de comunicação para quem eventualmente tiver interesse de me contactar pelo Instagram. Então, vamos dar início à nossa apresentação, né, que foca especialmente nos caminhos, nos processos e algumas pinceladas de experiências nossas, experiências que foram minhas ou experiências que são dos nossos alunos aqui, tá? Assim como a Laura, inclusive, pediu, né, que a gente pudesse trazer alguma elucidação. Então, eu trago primeiro essa imagem aqui para vocês, e a gente, né, se a gente tivesse uma noite inteira para conversar sobre isso, eu ia deixar aberto, ia pedir, né, que vocês se colocassem, mas pensando assim, o que significa esse monte de imagem junto? E o que isso tem a ver com o tema iniciação à pesquisa, né? Possa ser que não tenha a ver necessariamente, diretamente falando com a pesquisa em fisioterapia, mas tudo que a gente utiliza hoje de tecnologia, de facilitação de locomoção, tecnologia de alimentos, inovações, as próprias redes sociais, tudo isso só aconteceu mediante inúmeras pesquisas por longas e longas décadas dedicadas à ciência. Então, tudo que a gente tem hoje, as edificações, a possibilidade de morar em prédios altos, né, os notebooks que a gente usa, o celular que a gente usa, o chuveiro elétrico nessa época de frio, acho que deve estar frio por aí, aqui só está gostosinho, eu costumo dizer, né, o pessoal sempre está cheio de manga, às vezes de gola alta, e eu aqui boto uma blusinha para não ficar tão destoante, né, com manguinha aqui, mas a gente está numa temperatura legal agora. Então, esse chuveiro elétrico, ele também vem de pesquisas na área de engenharia elétrica, né? Então, a gente vive isso, na verdade, e não contempla, não observa, não reconhece o papel da ciência para todo esse arcabouço no qual a gente está inserido hoje. Então, eu trago aqui inicialmente, né, o tripé da universidade. Eu acho que é muito importante entrar na universidade e aprender que a universidade, apesar de ser um universo, ela é, normalmente, todas as ações acontecem em termos de um tripé. Então, a gente entra na universidade achando que vai somente receber o ensino, e que esse ensino estar sentado numa cadeira de qualquer cor, de qualquer material, dentro da sala de aula, e, na verdade, a gente tem a possibilidade de ter acesso a ações de pesquisa e a ações de extensão. Então, esse é o tripé acadêmico. Dentro da pesquisa, eu ressalto ainda a possibilidade de inovação. Nem toda pesquisa gera necessariamente um potencial de inovação. Essa inovação tem a ver com a criação de novas tecnologias, de novos produtos, de softwares e etc. E, na extensão, normalmente a gente tem aquelas ações mais dedicadas diretamente à aplicação de uma expertise que foi aprendida ou que está sendo melhor consolidada na graduação diretamente à sociedade. Então, na área de saúde, é muito comum se fazer projetos de extensão de caráter assistencialista, tá? Seja em qualquer nível da atenção, desde a atenção primária até os cuidados de reabilitação. Então, a gente vê muito isso na graduação em fisioterapia. Mas o que eu queria destacar é que, mesmo na extensão, hoje, na verdade, alguns longos anos atrás, o próprio Ministério da Educação tem recomendado se fazer o quê? Extensão baseada em método científico. Então, não fazer somente os projetos de extensão por extensão, mas sistematizar esses projetos totalmente ancorados na ciência, no método científico. Voltando para o quesito do ensino,
Hoje em dia, eu acho que ficou escancarado em 2020 com esse tanto de live que a gente teve dificuldade, inclusive, de aprender a filtrar, mesmo a gente que já é mais antigo na estrada, porque era tanta coisa, tanta gente boa falando e tanto assunto que poderia chamar a nossa curiosidade, aguçar a nossa curiosidade, né? E a gente precisa, na verdade, aprender a ser seletivo, mesmo nesse contexto do ensino. Essa pandemia ela tem ensinado muito para as pessoas que tinham talvez pouco acesso ao papel da ciência dentro do contexto do ensino. Quem estava com a gente aí no começo pegou a minha conversa com a Vanessa, com a Laura, a gente falando do papel da prática baseada em evidência, tá? A gente vai entrar nesse ponto logo aí na sequência. Então, eu sou da área da neurociência, eu sou neurofisiologista, então não tem como meio que chamar a atenção de vocês aqui para o papel da neuroplasticidade. E, na verdade, quando a gente fala em neuroplasticidade, muita gente menos avisada acha que tudo que é para reparar, é para acontecer alguma coisa boa, é para adquirir uma nova função, principalmente após uma lesão. Mas a neuroplasticidade está aí, bombando no nosso cérebro, nas nossas conexões cerebrais o tempo inteiro. Isso para a criança, para o neonato, para o adulto, para o idoso, para o muito idoso, com ou sem lesão. E isso eu trago para a realidade do acadêmico, para a realidade do aluno. E essa neuroplasticidade, ela vai tender a ser positiva, a ser adaptativa, a gerar bons frutos, no sentido de aprendizado, tá? Se esse processo de aprendizagem, ele for repleto de exposições positivas e principalmente bem orientadas. E dentro do contexto da graduação, eu tenho certeza que essa orientação, ela se dá pela ciência, pela evidência científica. Então, como fazer pesquisa na graduação? Como é que a gente faz? Então, vou dar o exemplo daqui da nossa universidade, né? Sou da Universidade Federal de Sergipe, nós temos um programa de iniciação científica, o PIBIC, que tem bolsa de iniciação científica, né? Alguma ação do CNPq, hoje em dia cada vez menos, mas a gente vai na luta aí e espera essa recuperação. Mas a gente tem os chamados grupos de pesquisa. Normalmente, os grupos de pesquisa são cadastrados no CNPq, que é um órgão máximo aí, né, do Ministério da Educação, no qual a gente tem esse cadastro oficial, e isso é totalmente vinculado às instituições de ensino via pró-reitoria de pós-graduação, de pesquisa, aí vai lá como que é o nome da pró-reitoria, né, dentro de cada instituição. Então, esses grupos normalmente são cadastrados, esses grupos têm os seus líderes, que normalmente são os professores orientadores, ou há grupos em que tem vários orientadores dentro do mesmo grupo, porque tem linhas de pesquisa que são afins, tá? Normalmente são abertos editais institucionais, e nesses editais institucionais que acontecem anualmente, a gente tem bolsistas remunerados, mas a maioria do nosso programa é formado por bolsistas voluntários. É muito importante falar sobre isso, né, porque mesmo na instituição federal, a gente tem muito mais demanda do que oferta, e que bom, e a gente espera que realmente a gente sempre tenha muita demanda, não que isso não possa se inverter, que a gente possa ter um momento, né, com possibilidade de oferecer um maior número de bolsas ainda, mas isso fala, para mim, do interesse do aluno, de estar ali mesmo sem a remuneração. Né? Na época que eu era aluna de iniciação científica, que eu era aluna de graduação, ou mesmo hoje, conversando com os nossos alunos de graduação, é muito fácil ainda perceber que tem pessoas que não estão interessadas em desenvolver um projeto de pesquisa, mas estão interessadas tão somente em receber uma bolsa que vem desse projeto de pesquisa. E assim, corre desse tipo de relação. Por quê? Porque tem grande chance de dar errado. Porque os interesses são maiores, isso gera conflito de interesse, e você tem aí uma chance de isso não dar certo, porque o interesse maior não é pelo aprendizado, não é por essa neuroplasticidade positiva. Então, o financiamento, a bolsa, ela é maravilhosa, porque ela é um grande incentivo, né? Uma grande motivação extrínseca, mas ela não é a única coisa que a gente adquire, né, não é a única experiência, tá? Então, a gente tem aqui o registro, né, desses grupos que acontecem em nível de diretório de grupos de pesquisa, então trago aqui a tela para vocês, é uma forma de conhecer grupos, inclusive, que tem no Brasil inteiro, tá? Você pode procurar pelo nome de orientador, você pode procurar pelo tema que você tem interesse de buscar,
Então, é totalmente transparente, é aberto, né, para a comunidade. Isso aqui está desfocado, né, basicamente porque é realmente uma figura meramente ilustrativa, e além da experiência, obviamente, que isso traz para você no sentido de aprendizado, é importante também ficar atenta à questão da certificação. Então, toda atividade acadêmica que você faz, você tem uma atribuição ao final do cumprimento dessa atividade, do seu plano de trabalho, uma certificação. E essa certificação certamente vai contribuir para o seu currículo do ponto de vista formal, tá? A gente chama, nesse sentido, para quem trabalha com iniciação científica, se dedica à ciência, chama de currículo Lattes. O currículo Lattes está lá no site do CNPq, né? É muito comum quando as pessoas fazem um cadastro e começam a preencher, se perderem tamanha a quantidade de itens que tem lá, mas hoje em dia, com essa tecnologia, com esse monte de tutorial, de canal, a gente tem tutoriais na internet que ajudam no preenchimento, então é muito importante que alunos de iniciação científica também se dediquem a preencher, a atualizar o seu currículo Lattes, né, para que ele tenha isso à mão, inclusive quando ele precisar pleitear e passar em processos seletivos de qualquer natureza, ainda dentro da graduação, né, e comprovar isso em baremas que pontuam através desse currículo, tá? O processo seletivo e a forma como ele é conduzido importam, e normalmente o processo seletivo, ele é determinado. Então, antes da gente tomar a decisão para se vincular a um grupo de pesquisa, é muito importante entender como é que esse grupo funciona, quais são as etapas desse processo seletivo, quais são as provas, ou se não tem prova, ou se são dinâmicas de entrevista e etc., né, para que a gente, na verdade, se prepare mentalmente para fluir muito bem desde a primeira etapa nessa tentativa de fazer parte do grupo de pesquisa. Então, é muito importante, antes de você tentar entrar num grupo, você conhecer esse grupo um pouco à distância, apreciar o grupo e desejar fazer parte desse grupo, não somente porque quer pesquisar de qualquer jeito, né? Então, obviamente, quando a gente tem as opções, é importante, a gente estava falando sobre isso antes de iniciar formalmente a apresentação, na primeira meia hora ali, primeiros 20 minutos, então a gente falou sobre a importância de você trabalhar com o que você gosta e, obviamente, de gostar do que você trabalha. E isso tem a ver com a seleção da área temática na qual você vai se dedicar em pesquisa, mas não somente da área temática, você também tem que gostar dos métodos, minimamente, né, ser apresentados e apreciar os métodos, são tantos métodos de pesquisa distintos, né, às vezes você daria bem para um tipo de pesquisa, mas o seu perfil pessoal, ele não se adequa a outras formas de pesquisa. A gente conhece muito bem isso, né? Tem gente que se adapta a tudo. Isso fala de flexibilidade. E assim como na ciência é na vida, aqueles que ajustam, eles se adaptam muito mais facilmente a qualquer desafio. E terminam ganhando aí uma vantagem, né? Mas nem todo mundo é flexível, ou passa por um longo período de inflexibilidade, ela vai sendo aprendida, inclusive dentro do contexto da pesquisa, a gente aprende muito a ser flexível, tá? Então, é importante saber sobre a temática, as linhas de pesquisa desse grupo, quais os métodos de investigação que são utilizados, e ainda tem outras coisinhas que a gente vai falar mais para vocês, né? Então, eu costumo perguntar ao aluno, qual é o seu propósito aqui? Por que você quer fazer iniciação científica? O que você acha da ciência? O que você acha da pesquisa? Por que isso te interessa? Por que lhe interessa entrar no meu grupo? Por que é interessante para você? Ou porque você deseja que eu lhe oriente, que não outra pessoa lhe oriente, né? E isso não é um interrogatório, né? Claro que aqui eu estou colocando uma pergunta atrás da outra, mas isso foi no meio de uma entrevista, tá? Quem já passou por processo de seleção, de pré-seleção comigo, sabe que a gente conversa no intuito de deixar a pessoa confortável, porque eu quero pessoas confortáveis em trabalharem comigo. Eu quero pessoas harmoniosas, em consonância, coerentes com o que a gente faz, porque isso faz o trabalho de todo mundo render. Vai ser mais fácil eu orientar e vai ser mais fácil eu ter o retorno desse aluno, né? Então, é importante também perguntar para esse aluno se ele já estabeleceu as metas que ele quer ali dentro. E tudo bem se o aluno souber. Imagina aluno de primeiro período, acabou de entrar e você já quer que ele estabeleça a meta. Ele nem sabe, às vezes, o que está fazendo na graduação, na verdade, mas é uma forma de começar a tentar induzir essa pessoa a pensar sobre isso.
E no mundo científico, a gente pensa muito sobre metas, sobre mini-metas, sobre planejamento, sobre gestão de tempo, sobre gestão de projetos, gestão de processos, gestão de pessoas, trabalho em equipe, colaboração, tá? Então, quais são as suas intenções, né? Você conhece os desafios, você conhece as atribuições que você receberia se entrasse aqui no meu grupo, você já pensou sobre isso, né? Então, é importante promover informações adequadas por meio de uma boa comunicação. Comunicação é uma outra habilidade que o profissional de saúde precisa ter em tudo na vida, e na pesquisa não deixa de ser tão importante quanto. Então, a boa comunicação inicialmente travada entre o orientador e o aluno e o outro aluno, né, os colegas, membros de um grupo de pesquisa, já é bastante passo andado, né, nessa caminhada, tá? Aí vem a pergunta, eu preciso fazer pesquisa durante a graduação, né? Aí vem aqui Obama dizendo, sim, você pode fazer, né? E a Hillary falando aqui, talvez não. Então, na verdade, quem deve saber se você precisa fazer é você. Porque a pesquisa ela está à disposição de todos, mas nem todos estão à disposição para fazer pesquisa. Então, tem que entender se eu consigo incluir o mundo da pesquisa com a responsabilidade, com o compromisso, com a disciplina que eu preciso para executar mínimas atribuições, se isso encaixa na minha rotina, se isso encaixa no meu estilo de vida, nas coisas que eu estou fazendo agora, para que isso realmente seja proveitoso. Então, assim, eu não preciso fazer, eu não devo fazer, mas eu posso fazer, por isso que é yes, you can, né? Então, eu preciso aprender, veja que eu mudei a pergunta, eu preciso fazer pesquisa, e eu preciso aprender pesquisa, eu preciso aprender ciências durante a graduação, 1,000 times yes, né? Então, um monte de sim para vocês, tá? Você deve, you must aprender sobre ciência, aprender sobre pesquisa, porque esse é o mundo que vai estar esperando vocês lá fora nessa década, tá? E essa década já começou. E já tem um monte de gente que já está se ligando nisso, já está aprendendo, já está se contextualizando. Então, você deve aprender sobre pesquisa, você deve abrir a sua mente para a ciência aplicada à fisioterapia. E aí, a outra pergunta nessa sequência é, e se eu quiser seguir carreira científica? Bem, gente, se você quiser seguir carreira científica, ela é formada, né, depois que você se forma, existem possibilidades de pós-graduação chamada stricto sensu, é diferente da lato sensu, que é a residência, a especialização é a lato sensu. A stricto sensu é aquela composta principalmente pelos níveis ou pelos cursos de mestrado e de doutorado. E aí eu costumo dizer, a gente também estava falando isso na proporção que as pessoas iam entrando logo no começo, na abertura da sala, tinha 20, 30 e poucas pessoas lá, e a gente estava falando exatamente sobre fazer iniciação científica é para todos? É para todos. Qualquer um pode fazer iniciação científica. Primeiro passo é querer. Cuidado para não ir induzido demais pelo outro que foi, você acha que não gosta, mas o outro gostou e você acha que vai ter que gostar igual a ele. Queira isso, planeje isso para você, para aumentar a chance de dar certo, né? Mas a iniciação científica, ela é para todos, porque todos podem usufruir do fato de se iniciar cientificamente, e existe um mito, uma crença negativa, né? Na minha área de dor, a gente fala tanto sobre crenças, existe uma crença negativa de que a gente faz iniciação científica para aprender a ser mestre, né? Aprender a ser um futuro aluno de mestrado, para se iniciar numa carreira científica propriamente dita. E isso eu digo na entrevista aos meus alunos, olha, o que é que você quer? Tem gente dizendo assim, eu adoro dar aula. E aí, às vezes, eu falo assim, nossa, mas está tão difícil hoje o mercado para todo mundo dar aula, é a única coisa que você quer ao fazer iniciação científica, é ser um futuro professor? Como é que você se imagina como professor? Então, rola esse tipo de conversa e tudo mais. Mas eu diria para vocês, todos que estão me escutando, mais novatos, mais veteranos no curso, gente já formada que está aqui na sala, que gosta desse tema de hardware, de software, junto com esse pessoal, tá? Então, na verdade, seja na fisioterapia ou com qualquer outra profissão, a gente não pode entrar nesse cabo de guerra que a gente vê há décadas e que se mantém em pleno 2021. A gente não pode brigar eu contra o outro, nem muito menos essa briga de egos que a gente costuma dizer, ela pode ser de grupos para grupos.
Não tem mais espaço. Gente inteligente não faz isso nos dias de hoje. A gente pode concordar ou discordar das pessoas, mas a gente não pode fazer clãs, né, de forma sistemática, né, se colocar um contra o outro em debates, né, em discussões. Então, a gente precisa mudar esse comportamento. E nós já estamos no futuro, o futuro da fisioterapia já está em construção. Por exemplo, a gente traz aqui o que nós, fisioterapeutas, estamos fazendo na pesquisa ou na clínica sobre as questões relacionadas à era da pandemia, aquilo que compete a gente como atuação profissional, tá? O que a gente está fazendo para entender de telereabilitação, seja na prática clínica, seja nas regulamentações no conselho, ou seja, os pesquisadores tentando entender as diferentes populações no contexto de Brasil, quais são as barreiras, quais são os facilitadores que vão fazer com que a gente faça um bom caminho aí de telereabilitação, teleatendimento, teleconsulta, seja lá o que for, tá? Então, como é isso no Brasil? O que eu, fisioterapeuta, estou fazendo para entender disso? E aí, discursos, vários relatos de nossos alunos de iniciação científica falando sobre o papel da iniciação científica, por que ela é importante, né, que traz um olhar mais amplo, principalmente para a prática baseada em evidência, contribui para o desenvolvimento tanto pessoal quanto das relações acadêmicas, descobri sobre a importância da ciência, aprendi muito mais do que me basear em artigos, aprendi o valor que a ciência tem, a vivência em equipe, né, o crescimento pessoal e profissional, que hoje são essenciais, descobrir, né, abrir campos novos de conhecimento que só na sala de aula você não saberia, aumentou o interesse pelo curso, olha que legal, a pessoa se sentir mais motivada para se dedicar ao seu curso, porque começa a entendê-lo sob um novo olhar, né, desmistificação de temas, de assuntos, né, ampliar o horizonte, enxergar a ciência como primordial durante a graduação, não é depois que você vai se formar. Você tem todo o direito e toda a obrigação de entender como usar a ciência durante a sua graduação, de forma supervisionada, o que é um luxo. Você vai estar supervisionado pelos seus professores, então você vai ter uma tendência de ser mais assertivo, inclusive para a prática clínica, né? Entender, saber a procedência do que é falado ou do que é publicado. Eu acho isso um luxo, um aluno de iniciação científica falar sobre isso, né? Abrir os olhos, ter curiosidade de translacionar a teoria para a prática, aprofundar nos assuntos da área que tem mais interesse na graduação, isso se faz muito na iniciação científica. E olha isso aqui, a iniciação científica é a melhor maneira de empoderar o aluno através da melhor fonte, a própria ciência. Chega a me arrepio quando lê um negócio desse. E a vivência do aluno, né, ajuda a criar esse raciocínio mais crítico. Mas aí eu tenho alguns depoimentos de profissionais passaram ou não por iniciação científica. Então, eu não seria ou estaria hoje onde estou se não fosse a iniciação científica. Teve uma aqui que não tinha feito iniciação científica, falou que acabou fazendo o caminho inverso, e está hoje no doutorado, tá? E ela incentiva e motiva muito os seus alunos a fazerem aquilo que ela não teve oportunidade de fazer, ou não teve discernimento no momento. A iniciação científica foi um divisor de águas para a trajetória acadêmica, começou lá por volta do terceiro período e foi uma das melhores escolhas que já fiz, né? Contribuir para a evolução e desenvolvimento, a ciência, né, contribui para a evolução e o desenvolvimento da sociedade e mesmo de um país. Acho que está muito claro o que está acontecendo hoje nessa era Covid, né? Trazer melhorias positivas, conhecimento científico, a prática baseada em evidência, atividade em grupo, foi coisa que se conquistou por meio da iniciação, né, torna profissionais mais completos, oferece um leque de oportunidades, responsabilidade, autonomia, autorrealização, né, conhece pessoas bacanas que vão servir como modelo para o futuro, lidar com algumas questões complicadas, ajudar a desenvolver responsabilidade, né. Mesmo se eu não tivesse seguido a carreira acadêmica, seria essencial, né, fazer iniciação científica. Ela ensina a conviver com pessoas, a lidar com prazos, ter uma postura de time, sem deixar que minhas habilidades fossem ofuscadas. Às vezes a gente pensa que a gente precisa agir igual, precisa ser igual ao outro, mas cada um pode ter a sua integridade, a sua dignidade, tá? Independentemente da linguagem de grupo. Então, são vários, né, os depoimentos que a gente tem aí, e a gente deixa essa mensagem final para vocês, né, numa linguagem que é muito própria do jovem, que come and get better,
on doing science, entender ciência, usar a ciência, beber dessa ciência, tá? Então, eu deixo aqui o meu forte abraço virtual para vocês, na expectativa de que um dia a gente possa encontrar alguns de vocês e se relacionar mais pessoalmente. Um abraço do meu Sergipe, orgulho de ser sergipana, da nossa cultura, das nossas cores e da ciência que a gente faz no menor estado da federação. Então, só posso deixar para vocês o meu obrigado e o meu agradecimento especial aí à minha turminha, que são os nossos alunos que passaram aí nessa última década pelo laboratório, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, que fazem parte do Laboratório de Pesquisa em Neurociência. A nossa ciência, ela também é muito, muito diretamente responsável, né, pelo quanto de investimento que a gente recebe. Então, nesse sentido, agradeço à Associação Internacional para o Estudo da Dor, através dos projetos que eu já aprovei, o CNPq, a CAPES, a FAPTEC, que é a fundação local, os Ministérios de Educação, Ciência, Tecnologia e Saúde, que já financiaram aí nesses 12 anos os projetos do nosso laboratório sob minha liderança. Aqui estão os meus contatos, um QR Code aqui para o meu grupo VIP, onde a gente tem um canal aberto aí de comunicação com quem tem interesse na área de dor, na área de neurologia, que são as áreas que a gente faz, tá? Me coloco completamente à disposição de vocês. Josi, nossa, primeiro parabéns pela aula, fiquei emocionada que eu vi e revisitando, né, tudo que a gente vive, né, anos todos de carreira, né, e eu acho que você foi, assim, clara, precisa, né, para dizer que importante é a gente entrar nesse processo de iniciação científica, né. Então, que fique para todos vocês, né, essa oportunidade. Eu fui aproveitando as falas dela, fui colocando aí no chat o link, onde estão as pesquisas, né, dos professores da Unify. Vão lá, passeiem lá para vocês visitarem, onde é que estão os editais da iniciação científica, né, para vocês conhecerem, né, e nós estamos aqui no Zoom para que a gente possa interagir, né? Então, se vocês quiserem perguntar, pode levantar a mãozinha e perguntar. Se vocês estiverem com vergonha, quiserem digitar no chat, né? Pode colocar aí. O que eu gostaria de ressaltar é que, assim, a Josi não é a Josi hoje à toa, né? Você vê o percurso que foi feito para que ela fosse a Josi hoje, né? Não foi uma coisa de sorte, foi uma coisa de muito esforço, uma coisa de muito estudo, né? De muita seriedade, e você vê como é possível, né? Eu costumo falar até para os alunos em sala, somos muitos fisioterapeutas vitoriosos, bem-sucedidos, né, felizes com a profissão, com certeza vocês serão. Daqui uns anos nós vamos estar aqui sentados assistindo as palestras de vocês aí, né, e lembrando, né, de quando vocês começaram. Muito legal. Vamos ver se tem perguntas aqui. Aí eles estão pedindo, Jô, se você pode voltar para o slide, o seu QR Code. Ai, tá, deixa eu ver se eu acho. Esse grupo dela eu participo, é muito legal, viu? Ela coloca artigo, né? Discute algumas coisas, entra lá que vocês vão gostar. Eu também participo do grupo. Eu sou fã número 1 aí, né? Uma das fãs da Josi. E assim, queria parabenizá-la mesmo pela aula de hoje, né? Sensacional aí, ó. A gente ficou aqui babando, e é exatamente isso que a Laura está falando, pensando na nossa trajetória, né? Na vida, como a gente foi, né? Cada degrauzinho desse, né? Indo para chegar no profissional que é hoje, né? Então, parabéns, Josi. Obrigada mesmo. Queria até nesse ensejo, né? Enquanto o pessoal ainda, não sei se pediu para voltar, o resto não é pergunta ainda. Estou lendo tudo aqui, viu, gente? Adoráveis vocês. Mas, assim, a palavra sorte. Sorte que muita gente hoje busca, né? As pessoas buscam por sorte, elas não buscam por sucesso, não buscam por felicidade, elas não buscam por plenitude. Eu tenho cada vez mais gostado dessa palavra plenitude. Ela fala muita coisa para mim que tem significado para além de felicidade, sabe? É muito mais do que felicidade, é você estar bem do jeito que você está, né? Não é aquela felicidade utópica. E aí, olha, Laura,
quando eu estava para entrar, na verdade, eu fiz um curso na USP, que foi esse curso que me levou a conhecer os professores. Eu fui aceita por 4 professores na USP para prestar mestrado na época. Nessa época que eu saí daqui louca de Aracaju, o painho me bancando, painho mesmo, manhinha, e para lá ver o que, é que eu ia conseguir para começar a minha vida mais independente, né? E muitas pessoas, inclusive muitos colegas, né, formados, gente da profissão, disse que eu fui selecionada, veja a síndrome de patinho feio que a galera tinha na época, viu? Não que não tenha hoje, mas era muito pior. Que provavelmente eu fui aprovada porque muita gente ficou sabendo que eu mandei minha carta de seleção, minha inscrição no último dia, e as pessoas disseram que minha carta tinha ficado em cima, quando chegou do correio. Então, vejam, né, como que as pessoas, elas podem ser cruéis com a gente, como que elas podem tentar, né, derrubar a gente, mas a gente só vai cair se a gente quiser, né, e quanta coisa realmente que já se passou. Então, quando você botou aí a palavra sorte, menina, veio na hora essa memória que na época me marcou muito, e eu disse assim, eu vou provar que não é sorte, aquela pessoa tinhosa, né, eu vou provar que não é sorte, quem quiser vai ver, quem não quiser, azar, né, eu vou chegar lá. Então, é muito importante, né, a gente falar sobre isso, falar de exemplos, né, para incentivar. Tá tudo tão difícil, época de pandemia tá mais difícil ainda, eu fico imaginando esses meninos que tudo começaram agora na hora, né, bem na hora da pandemia, aquele sonho de entrar na universidade, quando entra desse jeito, gente, tô aí colada em vocês, não consigo pensar exatamente como é, mas a gente é bastante solidário, viu? Não, sem dúvida, né? E eu falo assim, os percalços no caminho são muitos, né? Para que a gente chegar, muita gente dizendo, você não vai conseguir, você não tem capacidade, você não vai chegar lá, mas eu vou sim, eu vou estudar o triplo, dobro, eu vou ficar de sol a sol, feriado, sábado e domingo, né? E é muito legal pensar que todo mundo teve um começo, né? E que a iniciação científica é um grande começo, e vocês estão no momento de começar, né? Porque a vida, né? Fala assim, o cavalo passa, eu posso olhar para ele passando, ou eu posso subir em cima e ir com ele, né? E andando, né? Subir ele andando. O cavalo passou e eu não fui, né? Então agora está na hora de montar no cavalo, né? Tomar as rédeas e ir em frente, né? E é bem isso, não foi fácil, né? Mas é muito possível, e vai ser possível para vocês também, né? A gente sentar no chão da biblioteca para ler artigo, vocês podem sentar na frente do computador, vocês já estão saindo muito na nossa frente, né? A gente ficava na fila para xerocar os artigos, o Comut pedir, ficava esperando chegar, né? E eu na biblioteca, já chegou meu artigo? Não, ainda não. 30 né? dias, 45 dias para chegar um artigo comprado, né? Comprado. Agora você imagina hoje, né? As facilidades. Então, a gente tem que aproveitar e conhecer os caminhos, né? Então, na verdade, esses webinars, e eu que tenho participado de webinars em diversos cursos, eu posso dizer que eu estou aprendendo tanto, né? Eu acho que eu aprendo igual ou mais que vocês, né? Nas diversas áreas de conhecimento, ouvindo os pesquisadores. Nada como exemplos bem-sucedidos, né? Não adianta a gente dizer, gente, vai lá e faz. Quando a gente escuta uma história como essa, você pensa, nossa, eu posso fazer isso, né? Dá para fazer, né? Porque são experiências como essa que fazem com que a gente veja que esse percurso existe, qual é o percurso, por onde eu começo, porque eu noto, né, na sala, quando a gente entra, que muitos de vocês querem, mas não sabe como, e aí, deixa para lá. Não, deixa eu falar, não. E na pandemia nós também estamos à luta, nós não conseguimos fazer muita coisa, de repente, dentro da clínica, mas nós estamos fazendo à distância, nós estamos fazendo de outro jeito, nós não paramos, nós não cruzamos o braço, estamos aqui chorando, esperando a pandemia passar, né? Nós nos reinventamos, como todo mundo, e estamos pesquisando aí do mesmo jeito, né? Então, isso é muito bacana. O Josi, no chat aqui está cheio de elogio, cheio. Né? Tem uma pergunta assim, ó, que eu estou perguntando, assim, como é que foi o começo da sua iniciação científica, se você já sabia que a iniciação científica existia, se você já tinha essa mentalidade quando você entrou na faculdade. Gente, vamos lá, eu passei no vestibular, na época era vestibular, não era Enem, tudo bem?
era vestibular. Eu sou uma pessoa jovem, eu comecei tudo muito cedo, na verdade, fiz o mestrado, doutorado muito rápido e tal. Eu garanto a vocês que eu sou uma pessoa jovem, de idade de espírito, tá? Mas eu passei no vestibular em 98, né? E, na verdade, eu acho que minha conexão com a ciência, não com a pesquisa científica, mas com a ciência, ela já vinha da escola. Gente, eu adorava fazer feira de ciências, participar, apresentar os trabalhos. Então, assim, eu gostava de apresentar os trabalhos de qualquer matéria, né? Não importava qual era a matéria. Eu adorava as feiras de ciência que tinha que fazer experimento, pesquisar, montar maquete e fazer a experimentação, e tinha que mostrar, e que tinha que convencer a pessoa de que aquilo ali funcionava, e tinha uma certa competição, porque a gente competia com os projetos, né? Então, esse mundo também estimula a gente a querer crescer, galgar, porque senão, assim, vai o quê, né? Então, eu já me sentia super bem nesse mundo. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de confessar para você que eu entrei na universidade, na faculdade de fisioterapia, sem ter noção que se fazia ciência naquela universidade. Que existia a chamada iniciação científica. Eu achava que, na verdade, era algo muito distante de mim. Especialmente porque no meu estado, naquela época, não existia cultura científica. Não existia. Eu estou falando do estado de Sergipe, que na década de 90, a gente não escutava na TV XYZ falar sobre pesquisa, os pesquisadores não iam para a televisão, não havia esse espaço, né? A conexão não era como a gente tem hoje, você abre uma rede social XYZ e está lá tudo colocado. Então, eu entrei sem saber. Só que entrando, eu fui daquelas que fui fuçar, o que é que a universidade tem para me oferecer. E eu descobri que tinha os editais. Lá vai eu, super ousada, no primeiro semestre, pedi aos professores de fisioterapia, claro que eu queria ser orientada pelos professores de fisioterapia, eu falei com 7, e entre aqueles que davam aula para mim no primeiro período, os que não davam, o que eu escutei deles foi, só faltaram dizer assim, menina, vai começar a crescer, você não sabe de nada, eu escutei essa frase, você não sabe de nada, então vá andar mais um pouquinho aí no semestre, lá na frente do curso você me procura. E aí eu fiquei assim, passada, né, chocada, como diz Juliette, e fiquei chocada, como que um professor despreza a gente assim, com tanta vontade, tanto desejo. E aí, no primeiro momento, eu fui acolhida por um professor de anatomia. Minha primeira pesquisa científica, projeto de PIBIC, foi, né, eu me formei na universidade particular, tá, gente? Inclusive, para não parecer assim, nossa, ela é professora de federal e tal, aquela coisa. Então, assim, é um mundo para todo mundo. Minha iniciação científica inteira foi na universidade particular, e ela me propiciou a entrada de cara. Eu me formei num mês, 3 semanas depois eu já estava iniciando o mestrado na USP. Então, o que foi? Eu fui maravilhosa? Não, eu tinha um currículo. A iniciação científica com a minha entrada na USP de imediato, no mês seguinte à minha colação de grau. E aí esse professor me acolheu, eu comecei as pesquisas dissecando perna de feto, e estudava a parte vascular e neural de membros inferiores, via safena parva, via safena magna, trajeto, com a idade do feto, como é que as variantes iriam acontecendo, e etc, etc. Li muito artigo em francês, porque nessa época os artigos eram em francês, meu Deus do céu, pena que eu não aprendi a falar francês, mas li para poder escrever os negócios, relatórios. E daí, gente, não parou mais. Eu não me lembro de outros eventos maiores, porque foi tudo uma coisa, um ciclo virtuoso, né? Que aí eu ia acontecendo, as coisas iam acontecendo, eu ia aparecendo, surgindo, ia contactando as pessoas, e aí eu não parei mais de fazer projeto, tinha vezes que eu estava fazendo 2 projetos simultaneamente, e sem perder a qualidade das atribuições, né, que me eram dadas em nenhum desses projetos, porque eu gostava daquilo, porque eu me identificava, né? Então, na verdade, foi a própria universidade, estando na universidade, e eu me fiz apresentar a essas oportunidades, né? E um pouco mais lá na frente, eu cheguei a escutar, já depois que eu estava na USP, né, dos tantos professores que disseram, poxa, por que eu não lhe aceitei quando você bateu lá na minha porta pedindo orientação? Eu disse, porque não tinha que ser, né? Então, acho que é muito isso, né? Não importa o número de porta fechada também, às
pessoa não tem condição de absorver naquele momento, mas é muito fácil hoje as pessoas desistirem com certa facilidade. Se desiste muito fácil, né, do que você não conseguiu nem tentar pela segunda vez. Então, foi uma crescente, eu trabalhei na graduação com várias áreas diferentes, então, trabalhei com menisco, com atleta, trabalhei com um neurológico, eu trabalhei com paralisia cerebral, e no meu último ano e meio, aí eu já estava me dedicando ao estudo da dor. E aí pergunta assim também, ai, como é que você começou a estudar a dor? Gente, eu não consigo, é vergonhoso, mas eu não tenho uma memória exata de quando foi. Eu sei que, na verdade, eu fui estudando e fui me interessando, e em um dado momento eu disse assim, eu estou gostando muito dessa área, eu vou propor um projeto ao meu professor. E ele aceitou, foi meu último projeto de PIBIC, e esse projeto de PIBIC virou o TCC, tá? Porque super pode. Aquele TCC não é para ser TCC da depressão. Se você já vem fazendo iniciação científica antes, você já pode correr pela tangente e deixar seu TCCzinho pronto, né? Se tem TCC aí com vocês. Então, pode ser muito proveitoso, inclusive, para essa atividade acadêmica obrigatória, né? E pasmem, né? Eu, numa instituição privada do Nordeste brasileiro, no ano de 2002, 2003, na época, enquanto eu estava no mestrado, quando eu aprendi verdadeiramente a escrever a escrita científica e em inglês, esse paper que foi do meu TCC, fruto da iniciação científica nessa condição, no The Journal of Pain, que até hoje é a segunda maior revista de dor no mundo. Então, isso para mim tem um valor absurdo, e eu me refastelo desse fato que eu coloco aqui para vocês, porque a gente já conseguiu publicar em revistas internacionais extremamente renomadas na nossa área de atuação de 5 alunos de graduação, dos TCCs que eles fazem, de tão bom chega a publicar em periódicos internacionais, né? E assim, se a gente for olhar, dizer assim, esses graduandos, todos estão na área do stricto sensu, estão fazendo mestrado, doutorado, metade deles não, mas estão muito bem localizados, muito bem situados, com funções importantes, assumindo responsabilidade técnica de serviços, chefiando equipes, tamanhas as habilidades que eles foram desenvolvendo, né, durante esse processo. Então, definitivamente, eu não sabia que eu ia por esse lado, mas o dom e a vocação já existiam. Isso aí, Jô, sabe, eu tô ouvindo você falar e pensando, né? Você tem que ser aquele aluno que fala, quem quer fazer? Eu. Quem quer fazer? Eu. Você nem o que é eu. Né? Eu conto para eles aqui, né? Eu também fazia todo. Né? A minha primeira pesquisa foi sobre torcicolo congênito, porque era o que o professor queria fazer, e eu falei, eu também. Né? Nem sabia nem o que era. Quando ele me falou, eu falei, super legal. Depois eu fui estudar, porque eu não sabia nem o que era. Né, mas era a oportunidade, né, que eu tinha ali de começar, falei, então vamos aqui mesmo, né, então a gente tem que se apresentar, né, de repente a oportunidade está ali, deixa passar, né, eu até mandei umas mensagens aqui no WhatsApp, quando você estava falando para os alunos, né, viu, porque assim, é comigo, Vanessa também com a Josi, né, e a gente passa por isso, né, que tem tantos projetos que funcionam, né? Nem sei, nunca nem perguntei, o convite chega, eu nem abro. Imagina que eu vou fora do meu horário, né? Então eu falo assim, né? O horário da faculdade é para a gente ter um mínimo, que é o diploma. Se eu sempre quero ser alguém, eu tenho que ser a partir do horário da faculdade, né? É aquele projeto de extensão, aquele projeto de pesquisa, né? São as oportunidades que os professores... Quantas vezes eu trabalhei de graça na clínica, na época que eu fiz especialização lá na Unicamp, a professora tirava férias, ela falava, quem quer ficar? Eu falava, eu não ganhava nada. Só que a hora que enrolava lá, eu tinha que ligar para ela e falava, então, e agora? Aí ela falava, faz assim, assim, que vai dar certo. E eu ia aprendendo, né, com isso, né, e fui aproveitando as oportunidades. Eu também vim de escola privada na faculdade, né, depois que eu fiz mestrado, doutorado de escola pública, né, então você vê que é um caminho que muita gente segue, né, então, quem sabe se aí vai ser o caminho de vocês, né. Quem mais? Ó, tem uma pesquisa aqui, ó. Tem alguma dica para o aluno que gosta de todas as áreas e não consegue ter um foco para a pesquisa? Gente, vocês são bons de pergunta, viu? Tá, deixa eu me concentrar para não ficar gastando o tempo de vocês
com as minhas ideias que estão passando aqui pela cabeça, ó. Gosta de muitas áreas. Posso falar para você, Bruno, que eu me identifico com essa sua pergunta? Na verdade, assim, no começo, até, sei lá, sexto, sétimo período, parecia que eu gostava de tudo. Eu conseguia identificar algumas coisas que pareciam que me deixavam mais felizinha, sabe, Bruno? E outras nem tanto, mas que eu gostava. Não tinha uma coisa que eu dissesse assim, eu detesto essa área, né? Eu tinha dava esse bloco todo comigo com a turma, mas eu não transferia aquilo ali para a área, porque mesmo que inconscientemente eu já começava a pensar assim, isso aí, né, não posso desperdiçar uma oportunidade diária porque aquele professor, aquela professora, né, não bateu com o meu santo, como a gente fala aqui. Então, eu gostava de muita coisa. Com o avançar do curso, começa aquele monte de gente a dizer assim, né, e aí, você vai seguir que área? Você vai fazer que especialização? Lá para o último ano foi que eu fui me decidir. Eu comecei pensando no que é que eu menos gostava. Eu tentei me projetar na prática clínica daquilo ali e pensar assim comigo, nossa, mas eu acho que não ia ficar tão confortável nesse ambiente, por exemplo, de UTI. Eu tenho certeza disso até hoje. Eu achava linda a mecânica pulmonar, a explicação das coisas todas, mas não era para mim. E eu super respeito os meus colegas, especialmente agora nessa fase de Covid, que brilhante trabalho que eles estão fazendo. Mas essa área para os meus colegas não era para mim. Isso eu entendi já na graduação, né? Mas eu gostava de neuro, eu gostava de ortopedia, eu gostava de desportiva, eu gostava de ergonomia. E aí, né? Na verdade, para a iniciação científica, eu tentava fazer esse caminho que eu mostrei para vocês. Eu tentava ver quem era o professor, qual era a proposta que ele tinha, e aí eu ia batalhar. Então, eu não me jogava do tipo assim, olha, manda qualquer coisa para mim que eu rebato a bola. Eu fazia esse caminho de investigar, mas eu não necessariamente eu chegava e fazia o que eu queria. O que eu vejo hoje, muitos alunos chegando para a gente quase querendo impor um trabalho, sabe, Bruno? Eles sabem da nossa linha de pesquisa, fica muito claro dentro do nosso departamento, da nossa instituição, o que é que a gente faz, mas a pessoa olha para você, às vezes porque gosta de você, aí vai assim, professora, eu queria fazer tal coisa, eu disse, mas eu não trabalho com isso, sabe, eu não trabalho. Então, tem um pouco, assim, da gente tentar descobrir o que é que a gente gosta e casar com as oportunidades. É essencial casar com a oportunidade, seja para começar uma iniciação científica dentro do esquema da graduação, ou que isso também se transfira aí para as nossas alternativas, né, depois que a gente se forma, a gente não se fechar em possibilidades únicas, né, a gente precisa ter opções. A tomada de decisão, ela é sua, o que você vai selecionar, o que você vai escolher é uma coisa só, mas a gente precisa ter essas opções. Isso tem a ver com flexibilidade. Então, se a gente exercita essa flexibilidade nos projetos que a gente se envolve na graduação, isso já vai trabalhando nossas habilidades para a nossa prática clínica, por exemplo, ou, sei lá, que não seja prática clínica, tá? Então, acho que a gente tem que parar para pensar o que nos deixa confortável, porque eu acho que isso é um indicativo de sucesso, fazer o que você faz né, de forma confortável, que você expresse isso, passe segurança, aumenta a sua autoestima, você tende a desenvolver mais rápido naquilo ali, mas também olhar para essas oportunidades. Então, na iniciação científica, quem é o professor, que projetos que costuma fazer, como é o meio de chegar nele, conversa com os colegas que já estão lá. Aqui, os mais espertos colam nos veteranos. Não é não, Isaac? Cola nos veteranos, Luciane também está aí, Franz está aí também, cola nos veteranos, porque já pega pelos colegas, claro que pode ser uma opinião enviesada, então não confie só em uma pessoa, tem um pouco disso também, né? Mas coleta essas informações, pergunte sobre o professor, pergunte sobre as dinâmicas que ele faz, qual é o tipo de pesquisa. Isso vai ser a mesma coisa você prospectando aí carreira no futuro, tá? Veja, tem uma outra passagem na minha vida, quando eu fiz minha primeira entrevista de emprego, pegaram o meu currículo, eu disse a vocês, não foi que eu fiz PC, AVC, espasticidade, menisco, trabalhei com método DAPRE para treinamento de pós-lesão, né, treinamento de futebol, fiz um monte de coisa. Trabalhei computado, esqueci de falar, tudo na graduação, certo? Algumas dessas coisas viraram publicação, outras não passaram de relatório. E a gente tem que ser bem franco com isso também, né? Teve coisas que não passaram de relatório, mas deixaram a experiência, deixaram o desenvolvimento de habilidades.
E aí, muitas dessas coisas foram para o meu currículo. E, sei lá, tipo, me formei, eu fui passar por essa entrevista, e aí a pessoa que estava lá na banca examinadora chegou para mim e fez bem assim, você teria como me explicar por que que você fez tanta coisa diferente, tanta área diferente da fisioterapia? Significa que você não sabia o que você queria? Olha que legal desse moço, né? Perguntar numa entrevista de emprego se você não sabia o que você queria, por que você fez tanta coisa diferente? Gente, eu jamais pensei, eu pensei que ele ia perguntar sobre controle motor, sobre vias ascendentes, descendentes, que era o tema que eu estava lá, né, estudando. E aí, assim, na hora, e aí isso tem a ver com gestão de tempo, vou trazer nas habilidades para vocês, tá? Gestão de tempo, criatividade e solução de problema, eu saí com a resposta. Não sei se vocês gostariam dessa resposta, ou se vocês até meio que vão copiar, colar lá para frente. Eu disse, olha, é notório que meu currículo praticamente de graduação, tem apenas um ano que eu me formei, estou iniciando o mestrado, e ele denota para mim a minha chance que eu tive de experimentar várias coisas na graduação e através dessas experiências e oportunidades de determinar o que é que eu realmente gosto de fazer hoje. Então, eu estou aqui porque eu sei o que é que eu gosto de fazer, porque eu tive experiência, porque eu tive vivência prática e consegui decidir, né, um caminho a seguir, né? E aí as pessoas ficaram meio se olhando do tipo assim, eita, né? Mas nem eu, viu? Nem eu imaginava que tinha essa pergunta, quanto mais tinha pensado na resposta antes. Então, veja, isso que eu estou colocando para vocês são habilidades, veja, lá de não sei quantos anos atrás, nem contar para vocês, né? Mas de poucas habilidades que eu tinha, mas que foi o suficiente para eu me sair de um conflito ali, de uma avaliação. E eu tenho certeza que isso aí foram de habilidades que eu adquiri, né, nesse processo aí de construção acadêmica, tá? Bem legal essa pergunta. Muito bem, até coloquei ali, né, no chat, né, tem vários alunos aqui que perguntaram, né, sobre o que fazer do ambiente virtual. Cola no Bruno e no Vinícius aí, que estão de janelinha aberta, ó. Cola neles, né, os anjos, cola em alguém, cola neles, né. Cola! Aqui eu fazer... mando um colar no outro. Quem trabalha comigo, né, Ivone? Ivone tá aí com a câmera aberta. Aqui é um tal de... Eu mesma já indico em quem é que tem que colar. Até já facilita o caminho. Olha, tal coisa, fala com a Michelle, tal coisa, fala com não sei quem. Porque, inclusive, isso tem a ver, por exemplo, no meu papel de liderança, tem a ver com descentralização das tarefas, para me facilitar a gestão de outras coisas que estão baseadas em mim. Então, se eu tenho pessoas tão competentes que fariam provavelmente o que eu faria no meu grupo, mesmo que esteja no mestrado, que esteja no doutorado, não importa, elas são habilitadas. E a elas eu confio essa missão, essa atribuição. Então, um segurando na mão do outro e puxando. Chefe, você é o aluno-chefe. Você, né, para que a gente possa ir multiplicando, né? Porque a gente gosta de fazer um monte de coisa, mas nós somos uma pessoa só, né? E às vezes vamos falar, mas eu vou falar com outro aluno, é isso mesmo, pode não, que ele é muito bom, né? Ele vai te ajudar aqui nesse pedacinho, é muito bacana, né? Ou seja, a gente poderia ficar aqui a noite inteira, né? Que o nosso bate-papo aqui vai longe, porque esse é aquele assunto que nós, né? E o que a gente gostaria, né, era de deixar esse recado para vocês, né? Josi, olha, muito obrigada. Eu já imaginava que você fosse dar um show, mas você deu mais do que um show, né? Um exemplo, subiu no palco, vai ficar como inspiração, né, para os nossos alunos. Foi um prazer recebê-la aqui. Espero que a gente possa fazer outras coisas juntas, né, e que agora a pandemia, que a gente está conseguindo se aproximar virtualmente, né, e fazer, e para os nossos alunos, né, pessoal aí da Federal do Sergipe, acho que é o pessoal que está começando no curso, né, considerem, né, essa questão da iniciação científica. Ninguém nasceu sabendo, nós também demos cabeçada, nós também ficamos perdidos, a gente não se anima, e eu que trabalho com ONC, nem isso na faculdade tive, né, então eu tô vendo, dúvida, o meu nem existia, eu formei sem saber que o que eu faço hoje existia, né, então só para vocês verem. Até hoje nem está no currículo a área que realmente eu faço, não está no currículo de menos de 6% das faculdades brasileiras de fisioterapia. Hoje. Hoje é igual o louco, né? Não tem lugar nenhum.
né? Eu não tive nem na faculdade, então, quer dizer, eu comecei do zero, depois de formada, né? Porque as pessoas não falavam sobre isso, é uma época que não existia Associação Brasileira, não existia, não existia nem especialidade, né? A vida vai colocando as oportunidades na frente, e a gente vai descobrindo, não é? Quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás, pergunta para um, pergunta para o outro, eu era sombra, né? O professor virava, estava eu. Aí no fim, falava, então eu vou te dar uma coisa, né? Porque você não sai daqui, né? Então, a gente vê que você tá afim, né? Então, muito legal. E assim, muito bom também a gente ter essa sala lotada o tempo todo, né? Para nós é um sinal, né? Que vocês estão ouvindo, que vocês estão considerando, né? E aí, a partir de já começo, né, professor? E você tem vaga? Não, teu filho entra na fila, né? Porque às vezes o professor não tem a vaga naquele momento e outra, às vezes o professor quer saber se você está ali para valer. Porque entre o aluno perguntar para a gente e levar a sério, é a distância, né? Josi, Vanessa, sabemos disso, tem outros professores aqui, que a Renata está aqui, né? Então, tem uma distância, às vezes a gente deixa ali em stand-by, né? Para ver se o aluno vai pegar firme mesmo, aí quando a gente nota que vai, a gente vai dando mais oportunidades, né? Isso aí, Vanessa. Exatamente isso, Laura, né? A gente vai, se o aluno tem interesse, ele pode ir, né? Não tem limites para a gente seguir, né? Então, mas tem que partir também aí do aluno, né? De ter interesse, como a Josi falou, fez pesquisa em várias, né, áreas aí de iniciação científica. Então, onde vir uma oportunidade, a gente tem que estar, né? Então, conforme passa o cavalo, se você não saltar, não, né? Pode ser que você perdeu uma grande oportunidade aí. Então, assim, foi bom demais ter você aqui, Josi. A gente, né, quer ouvir você em outras oportunidades. A gente, né, agora que você já conhece aqui um pedacinho da nossa turma, né, que você possa estar conosco mais vezes. Eu queria agradecer a professora Laura, né, por ter proporcionado para a gente esse webinar hoje, né? Então, foi aí, eu acredito que para todos, né? Foi um grande ganho aí, uma abertura de portas aí. Então, queria agradecer a professora Laura, agradecer você, Josi, por estar aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, gente, pelo convite, pelo acolhimento, por essa sala cheia ainda esse momento, né? E a gente se coloca aí à disposição sempre que for possível pelo bem da fisioterapia nacional, tá? É a nossa grande meta coletiva, tá? Qualidade de ciência e qualidade de assistência, tá? Então, meu abraço para vocês. Bem, gente, então assim encerramos o nosso webinar. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Outra aula já. Até já. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, obrigada. Boa noite.